Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Deus é bom e maravilhoso. Quem está feliz com o Senhor Jesus? Glória a Deus. Quem está pensando em voltar atrás? A igreja está ligada, hein? É isso aí. Ninguém quer voltar atrás, né, irmãos? Ninguém quer olhar para trás e virar uma estátua de sal. Nós temos que olhar sempre para frente, sempre para o alto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. Louvado seja o nome do Senhor. A perseverança é a chave da vitória. Perseverança, a chave da vitória. Ganha, lança aí, Júnior. Deus é bom e maravilhoso. Todos acharam? Quem não achou diz misericórdia. Misericórdia. Tem muita gente ainda aí procurando. Deus é bom e maravilhoso. Diz assim a palavra. O tema desta mensagem a escrita aqui é: Caleb recebe Hebron. Caleb recebe Hebron. Porém eu titulei como perseverança, a chave da vitória. Eu poderia falar aqui de muitas, dezenas de homens de Deus que perseveraram, mas eu escolhi Caleb, um homem de fibra, de garra, de força, de determinação, de perseveração, de obediência, um homem que seguiu o Senhor com obediência. Irmão, desde o começo do ano, que nós entramos no propósito de restauração, não é isso, irmão? Restauração. Restituição. Nós entramos num propósito de restituição. E nós não podemos parar por aqui. É o ano da restituição. Nós vamos continuar profetizando. Desde o início do ano nós profetizamos restituição. E nós vamos permanecer o ano inteiro falando sobre restituição. Profetizando restituição. Nós vamos continuar, nós vamos perseverar, como os homens de Deus, como Josué, como Caleb. Nós vamos perseverar na restituição. Vamos pedir ao Senhor restituição de muitas coisas que nós perdemos. Muitos perderam objetos materiais, isso não é nada, mas muitos perderam o desejo de buscar ao Senhor. Muitos esqueceram disso, sabe? Diante do que está passando o mundo inteiro, era para o povo, sabe, Davidson, agarrar com todas as forças, não olhar para nada, não olhar para o que perdeu e se agarrar com Deus. Mas parece que está sendo diferente, está sendo o contrário, pastor. Irmãos, pode sentar, por favor, desculpa. E parece que está sendo o contrário. Em vez das pessoas se agarrar a Cristo, estão fazendo diferente. Estão se abandonando, estão esquecendo. Hoje eu vou fazer diferente, por isso que eu mandei os irmãos sentar, eu pedi para os irmãos sentar. Lá em Caleb, lá em Josué 6, ele começa falando assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Ele não fez uma pergunta, ele afirma: tu sabes
o que aconteceu. Tu sabes o que Deus falou, o que Deus mandou Moisés falar. Irmão, Caleb, ele era um filho de uma israelita. A mãe de Caleb era descendente de Israel, da tribo de Judá. E o pai, o Jefoné, era um quenezeu. Quenezeu era da tribo do povo de Kenaz. Kenaz era o filho mais novo de Esaú. Então, dos dois filhos de Isaac, pastor? Os dois filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Então, une assim aí as duas famílias. E Caleb é descendente dessas duas famílias, de Jacó e de Esaú. E quando quando o povo de Deus, Israel, sai do Egito, ali no meio do caminho entra esse povo, o povo a mãe de Caleb entra no meio, e eles ficam no meio do povo de Judá, da tribo de Judá. Irmão, e o que me intriga não, o que eu fiquei contente ao saber é a perseverança de Caleb diante de tudo isso que veio acontecer ali, desde quando ele sai do Egito. Eles passam pelo deserto, eles passam por todo aquele processo que todo mundo já está cansado de saber, e ele continua em obediência ao Senhor. Em nenhum momento ele pestaneja, ele duvida de Deus, ele duvida que Deus é com eles. Em nenhum momento tanto Caleb como Josué, eles duvidam disso. Até Moisés errou lá no meio do caminho, no momento de pedir água, trazer água para o povo. Mas esses dois, eles perseveraram firme na promessa até o fim. Deus, ele promete algo para Abraão, e ele tem o prazer de cumprir. Talvez Deus prometeu algo para você e você acha que acabou. Não acabou. Deus ainda está no controle dessa sua situação. Não se perturbe, não se desespere. Deus ainda está no controle da tua vida. Não importa o que está acontecendo, Deus ainda está no controle. A segunda parte desse versículo fala assim: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e ti. No 7 ele fala assim, quantos anos? 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. O 8 fala assim: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração, o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Ele persevera junto com Caleb. Quando Moisés chama uma pessoa para representar cada tribo, eles chamaram, da tribo de Judá, chamaram Caleb. Caleb não era o chefe, não era o líder daquela equipe, mas Moisés era um homem que ele
ele pegava, ele ouvia Deus, ele falava com Deus, ele esperava a resposta de Deus, e Deus fala: manda, pode chamar Caleb. E eles vão espiar a terra. Eles ficaram muitos dias lá espiando a terra, andando por toda a terra de Canaã. Terra muito grande, muita cidade. E quando eles voltam, Josué e Caleb, eles permanecem fiel. Eles não deixam aquele povo derreter o seu coração. Eles não deixam aquele povo amedrontar eles, porque eles sabem em quem eles têm crido. Você sabe em quem você tem crido, querido? No Deus que tirou o povo do Egito. Acho que foi uma das coisas maiores que aconteceu dentro da Bíblia, foi a saída do povo do Egito. E até o último dia que eles tomam posse da bênção, daquilo, da terra prometida que Deus prometeu, foi esse dia aqui, ó. Nessa conversa de Caleb com Josué. Aqui no último versículo fala que nesse dia cessou a guerra. Cessou a guerra. Acabou a guerra. E agora eles vão fazer a partilha das coisas, das terras. E é onde Caleb fala: ó, eu quero falar. Você lembra daquele dia? Olha, eu tinha 40 anos. Eu tinha 40 anos. E Deus, ele me prometeu isso através de Moisés. Ele me prometeu que a terra que eu pisei lá, essa terra seria minha. E sabe qual que era a terra? A terra dos zefilins, os gigantes, né? Era uma terra maravilhosa, mas era uma terra de poderosos. Ele falava assim: ó, nós somos igual formigas perto daquele povo. Nós somos igual formiga. Os 10 espias que foram junto com eles, voltou dizendo: desiste, é melhor nós voltar para o Egito, esquece, não dá para lutar com esses caras, ó, esquece essa terra, é uma terra boa, maravilhosa, sabe? A gente comeu da uva lá, mas parecia do tamanho de uma laranja. Eu que estou falando, tá? Eu que estou falando. A gente comeu uma uva lá, era quase do tamanho de uma laranja. A terra é maravilhosa, mas pode esquecer, ó Moisés, ó Josué, esquece, não dá para lutar com eles, eles são muito poderosos, esses caras. E aí todo Israel esfria e começa a pensar exatamente como eles, e fala assim: nós temos que voltar. Mas se levanta Caleb e Josué dizendo: não, realmente a terra é boa, realmente os caras são poderosos, são grandes. Cara, mas quem nos trouxe até aqui foi Deus. Ei, quem te trouxe até aqui foi Deus. Não foi o pastor João, não foi o irmão Ednilson. Quem te trouxe até aqui foi Deus. Ele está pelejando as suas batalhas com você. Ele está pelejando as suas guerras com você a cada dia. Não deixe os Zeus, os cananeus, os amorreus, os filisteus, são 7. Não deixa eles, sabe, te tirar da presença de Deus. Diz aqui que era 7. Os cananeus, os amorreus, os fariseus, os heteus, os jebuseus, os gergazeus, eram 7 cidades, 7 descendências, 7 nações fortíssimas da cidade da nova, como que é o nome, pastor, me ajuda aí? Canaã, a nova Canaã, da cidade de Canaã. E esses caras, era como se fosse no centro, as cidades ali do centro, os mais povoados, do exército mais forte, do exército mais poderoso. Então, Josué começa a lutar para tomar primeiro os cabeças, primeiro
as colunas, os caras fortes, porque depois era fácil tomar as demais, as pequenas cidades, os vilarejos, sabe? E eu estou lendo há muito tempo sobre Josué. Inclusive eu estou no livro de Josué. E eu comecei a me perguntar para Deus, por que Deus fez um negócio desse? Promete a Abraão e a Isaac e a Jacó que daria uma terra que mandava leite e mel à descendência dele, tira o povo do Egito, né? E todo aquele povo que era muito maior que o povo de Israel, que Deus mandou matar. E eu falei assim, Senhor, mas como é que pode um negócio desse? Dar vitória a um pequeno povo e matar a maioria. Mandou matar muita gente, era muita gente, eles eram muito poderosos, era muita gente. Quando fala que eles eram, o povo de Israel era como formiguinha, não era só pelo tamanho dos gigantes, era pela quantidade de gente. E aí eu fui ver, esses caras, esses 7 Gegazeus, fariseus, etc e tal, eles eram tudo idólatra, era tudo pagão, eles não queriam nada com Deus, eles não queriam saber de Deus, e eles tomaram a Canaã. Aos poucos eles foram entrando e foi tomando a Canaã, mas a Canaã não era deles, era uma cidade que Deus tinha prometido para o povo de Abraão, para os filhos de Abraão, para a descendência de Abraão. E quando sai do Egito, Deus já sabia o que eles iam fazer. E eu vi, sabe, engraçado, sabe o que é? Se você ver, todos eles, deixa eu voltar lá que é para mim falar o nome certinho deles. Olha só. Cananeus, heteus, heveus, fariseus, ferezeus, gigarzeus, e amorreus e jebuseus. Todos eles terminam com eus. Eus. E eles são 7. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa. Quando Deus faz o homem, Ele fez o homem na intenção de que o homem, no geral, vivesse com Ele, amasse a Ele, que o povo estivesse com Ele. E em nenhum momento Ele quer que eu, Ednilson, pense em mim, mas Ele quer que eu pense na humanidade como nós, não como eu. Jesus até fala assim, que aquele que não negar a si mesmo, esse não tem parte comigo. E esses caras aqui, eles pensavam muito neles, em si próprio. Queria saber, eles não tinham união nem com eles mesmos. Eles pensavam muito em si próprio. E olha só, então, a gente tem muitos eus dentro de nós. Muitos eus dentro de nós, que atrapalham a nossa vida com Deus. Tem muitos eus, sabe, dentro de nós, que nós precisamos guerrear e vencê-los. Viu, Israel? Não tema aos jebuseus, aos cananeus, não tema aos gegazeus, não tema aos eus que está dentro de você, impedindo, sabe, a sua bênção, impedindo que você pegue e tome herança daquilo que Deus prometeu. Essa palavra foi maravilhosa para mim, pastor. Maravilhosa.
Se eu não subisse aqui para pregar, Deus já tinha falado demais comigo. Tem muito eu dentro de mim que precisa ser matado, sabe? Que Deus precisa, que eu preciso de força para matar. E eu comecei a pesquisar aqui, e eu descobri os inimigos, os 7 principais inimigos do cristão. A escravidão do pecado. A escravidão do pecado é um grande inimigo. A escravidão da doença espiritual, a escravidão da doença emocional, a escravidão da doença mental, da doença sentimental, da doença física e a escravidão da doença emocional. Sabe, você lê uma palavra assim, parece que não tem rumo, não tem... E você começa a pesquisar e ver que tudo tem um significado. Tudo tem um significado. Os amorreus, aquele povo lá, os coluna mesmo de Canaã, eram 7. E aí eu penso, por que era eu? Por que eles terminavam em eus? Aí você começa a juntar uma coisa com outra. Os eus. A única coisa que eles tinham em comum era o final da palavra. Eus. E os eus precisam morrer. Sabe? Para que o Senhor venha tomar posse de nós mesmos. Não deixe, sabe, de permanecer, de prevalecer, de persistir, sabe, de insistir naquilo que Deus colocou no seu coração. Quando nós começamos a campanha, nós começamos a todo vapor. A igreja estava lotada. Mas sabe, tem muita gente que quer assim, conquistar o ano de 2022 em 12 dias. Não, eu fui 12 dias, eu já estou abençoado. Eu já posso voltar para a cerveja. Eu já posso voltar a fazer tudo de errado, porque eu já fiz em janeiro. Agora em janeiro eu volto lá de novo. Aí vai ter um outro tema e tal, e Deus vai trabalhar sobre o próximo tema. Será se é assim? Será se Josué, será se Caleb, eles pensaram assim? Eu comecei a ver aqui, sabe o que? Eles começam a fazer a partilha da terra. Primeiro Moisés, quando Moisés ainda era vivo, teve 2 tribos e metade da tribo de Manassés que não quiseram passar o Jordão. Não quiseram. Eles pediram a parte da herança deles antes, do Jordão. E lá eles ficaram. Mas os demais passaram o Jordão. E Moisés até ainda falou, viu Paulo, olha, faz o seguinte, vocês querem ficar aqui? Beleza, vocês querem essa terra? Beleza, nós vamos batalhar, nós vamos lutar, e a terra vai ser de vocês. Então vai ficar seus filhos, seu gado, suas mulheres, as crianças, mas o exército, os homens, vai à guerra conosco. Beleza, todo mundo combina. E aí eles vão guerreando, depois que passa o Rio Jordão, e eles vão guerreando e as famílias vão ficando na determinada cidade que eles venceram, mas o exército, eles continuam batalhando. Não era assim, a tribo de Dan venceu a primeira cidade e a tribo ficava aqui e eles iam sozinhos. Não. Todos os homens de guerra, da batalha, eles iam junto. E aí foi acontecendo o seguinte, eles foram dividindo, e Caleb e Josué ficaram por último. Que líder, sabe? Não importa o que eu enfrentar, o importante é quanto que os meus vão estar bem. Eu vou estar junto com eles, sabe? Não importa o que a gente enfrentar, eu vou enfrentar os gigantes, eu vou enfrentar tudo que tiver, mas depois que os meus estiver bem, aí eu me preocupo comigo.
E nessa conversa que Caleb tem aqui com Josué, ele já tinha dividido as terras, a cidade, para todas as tribos. E aí, inclusive Caleb, ele já tinha a parte dele, no meio do povo de Judá, no meio da tribo de Judá. Quando a tribo de Judá recebe a sua herança, ele recebeu a sua herança junto também. Só que, olha irmão, que coisa linda, maravilhosa. Deus, ele promete isso para ele lá no passado. Lá no passado. Quando Deus prometeu para ele, ele tinha 40 anos. Olha que coisa. Quando Deus prometeu isso para ele, ele tinha 40 anos. Quando ele vem reivindicar isso, ele já tinha 85 anos. 85 anos, ele já tinha passado 45 anos. Nesse meio tempo ele já tinha batalhado com todo mundo, já tinha dado a vitória para toda a tribo. E ele persevera. E ele vai até o fim. Sabe? Ele não desiste da promessa. Cara, não desiste da promessa. Não deixa os Zeus vencer, apagar os seus sonhos. Não deixa os Zeus apagar a promessa que Deus fez. Não deixa eles matar a sua promessa, não. Nós temos que matar os Zeus que nos impede, sabe, de herdar a nossa herança, de pegar aquilo que Deus nos prometeu. Se Deus prometeu, é seu. Só que olha só que coisa linda. Deus, ele promete, e Josué e Caleb, eles não ficam de braço cruzado. Porque tem muita gente que fala assim: não, Deus já me prometeu, agora é só sombra e água fresca. E aí já não vem mais para a igreja, aí já não ora, aí já não abençoa os outros, aí já não, sabe? E ele morre ali. E você sabe o que Deus faz? Ele esquece você também. Caleb durou 45 anos depois que Deus prometeu, para ir lá e reivindicar, para ir lá e falar assim: olha, hoje eu estou falando para você. Você lembra daquele dia lá? Você estava lá comigo quando Deus usa Moisés e prometeu que essa terra dos Zefilins era minha. E ele falava assim: de fato, e a partir de hoje você vai tomar posse dela, a terra é sua. Entendeu? Se você crer, você vai tomar posse daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus prometeu. Mas não é só acreditar e morrer o assunto, não. Você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás. Sabe, Júnior? Se Deus falou assim: ó, Júnior, eu vou te dar um carro. Olha, o carro custa 200 mil reais. É uma promessa. Deus usa um profeta, Deus usa um servo e promete para o Júnior: eu vou te dar um carro de 200 mil reais. E o Júnior cruza o braço e falou: tá bom, preciso mais trabalhar, mas nada, porque Deus, ele já vai me dar mesmo. Será se esse carro vai chegar? Não vai. Ele tem que trabalhar, ele tem que investir. Opa, eu recebi uma promessa, e já que eu tenho a promessa, eu já tenho metade. Então a outra metade eu vou correr atrás. Eu vou trabalhar, eu vou investir, eu vou guardar um dinheiro, sabe? Para que quando eu chegar lá, aí quando ele chega lá, era 200 mil reais. Sabe o que acontece? Quando ele chega lá, cai para 50 mil para ele, porque ele acreditou. E ele batalhou, ele lutou. É assim que faz, é assim que Deus te abençoa. Sabe? Tiana falava assim para as irmãs dela. Ela saía para comprar as coisas. As irmãs saíam e encontrava tudo caro. E não comprava, voltava sem comprar. Tiana ia lá e comprava e trazia pela metade do preço. Mas onde você encontrou? Em tal lugar. Eu fui, pesquisei e foi abençoada. Porque ela vai atrás. Se nós não correr atrás, sabe, a bênção não vai vir até você. A promessa não vai chegar, a promessa não vai se concluir. Então nós precisamos fazer igual Josué, ir atrás, e a busca, sabe? E a busca,
Ele guerreou, ele batalhou, ele brigou pelo irmão, pelo próximo, pelo seu amigo, pelo seu vizinho, ele brigou por eles. Mas quando chegou o momento dele brigar por ele, ele foi atrás também. E sabe uma coisa? Quando Josué dá para ele a terra dos Refilins, dos gigantes, a terra dele não tinha, os gigantes ainda estavam lá. Porque o que acontece olha só, Zefilins é uma outra nação. Os jebuseus, os fariseus, os etc e tal dos eus lá, eles eram só a coluna de Canaã. Era só as cidades fortificadas, era só as cidades fortes, as cidades poderosas. Então depois que eles tomaram essas 7 cidades, né? Tomaram ali os Estados Unidos, as demais cidadezinhas pequenas era formiguinha, mas eles estavam lá. Cada uma das tribos poderia ir lá e vencer eles. E então, quem fica com Josué? Quem fica para Josué, apenas a tribo de Josué, ir lá e vencer? Os gigantes. Os gigantes. E sabe o que ele diz? Olha, hoje eu tenho 85 anos, mas a minha força, o meu vigor é igual quando eu tinha 40. E eu estou pronto para a guerra, eu estou pronto para a batalha, sabe? Eu continuo com a mesma força. Olha, querido, eu quero falar para você o seguinte: não importa a tua idade, não importa se você tem 10, 15, 20, 60 ou 80 anos, quem vai te dar a guerra não é você, é Deus. Josué era forte porque a esperança dele era Deus. Josué tinha força porque ele acreditava no Deus que tudo pode. Não era ele que ia guerrear, era Deus que ia guerrear por ele. Então o vigor dele continuava. O espírito pode ser de velho, aliás, a idade pode ser velha, mas o espírito é jovem. Você pode ser de idade, mas o seu espírito pode ser jovem. Você pode estar sempre falando assim: eu vou vencer, eu vou lutar, o Deus que venceu, que deu a guerra lá para o povo de Israel, ele vai me dar a minha guerra, ele vai me dar a promessa, eu vou herdar a promessa, sabe? E ter sempre uma palavra positiva, né? Não um espírito velho, pode ser de idade, pode entrar aqui, sabe, mancando, sabe? Você pode entrar mancando na carne, sabe? Fisicamente você pode entrar mancando, mas espiritualmente você pode entrar aqui como um jovem de 12, 15 anos, de 20 anos, pronto para a guerra, pronto para a luta, pronto para a batalha. Essa palavra é para mim e para você. Amém? Tome posse dessa palavra. E eu quero dizer para você, antes que ela chegasse até você, ela veio direto para mim. Primeiro ela chegou até mim. Primeiro os meus eus foi confrontado com essa palavra. Então começa a se policiar, começa a observar qual é o eu dentro de mim que precisa matar, que eu preciso vencer. Sabe, Satanás, ele permanece, ele persiste, ele continua insistindo em matar você, em te vencer. E ele começa nesses 7 eu, sabe? Dentro desses 7 eus, qual que é a parte que eu vou vencer ele hoje? Primeiro, a parte do pecado. Mesmo ele dentro da igreja, é fácil de eu jogar, sabe? E vencer ele lá no pecado. É fácil. Ele conhece, Satanás conhece a mim e a você. Ele conhece os nossos pontos fracos. Opa, aquele camarada ali, ele não pode ver uma mulher. Então ele pega os melhores pratos e joga para ele. Opa, aquele cara ali, ele gosta do dinheiro, sabe? Aí ele começa a inventar um monte de coisa. Joga na Mega Sena, Davis. Você vai vencer, você vai ganhar. Joga, você vai ganhar. Quando ele conquistar, quando ele te vencer os 7 eus dentro de você, aí você cai. E para você se levantar, só Deus na causa.
só Deus para segurar a sua mão e te levantar. Então começa hoje a se policiar. Fala assim: qual é o eu que está me impedindo de vencer, de tomar posse da herança, daquilo que Deus me prometeu? O que é que está me impedindo? Qual é o eu que eu preciso me policiar hoje? E você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.